Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Letícia, eu sou estagiária da Unesp de Araraquara, estou fazendo estágio com a professora Ellen e junto com mais duas colegas, a Ana e a Luana, nós fizemos essa aula para vocês, então vamos lá. Primeiramente, eu trouxe uma música para a gente ouvir e depois para a gente refletir. Então, eu vou tocar ela aqui e depois a gente conversa um pouco sobre ela. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar, e que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. Bom, pessoal, então essa música se chama Amor para Recomeçar, né, da banda Frejá. E pensando no refrão da música, que é desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. E pensando nessas imagens que eu coloquei aqui para vocês, eu queria que vocês respondessem o que é importante, de acordo com a música e com essas imagens, manter sempre presente na nossa vida e que sempre nos ajuda a enfrentar os nossos problemas, né?
Se possível, eu queria que vocês respondessem e enviassem para a professora, assim como as respostas dos exercícios, tudo bem? Bom, então, começando, na aula passada, a professora Ellen passou 4 exercícios para vocês fazerem e aqui a gente vai fazer a correção. Não esqueçam de anotar as respostas e conferir com as de vocês, tudo bem? O primeiro exercício pede para que vocês façam a substituição das palavras sublinhadas pelos pronomes pessoais. Vamos lembrar um pouquinho? Na aula passada, a gente viu que a gente usa os pronomes para evitar repetição. No caso dos pronomes pessoais, a gente usa para não repetir a pessoa que está conjugando o verbo na frase. Então, vejam nessa tabelinha que existem 2 tipos de pronomes pessoais, os do caso reto e os do caso oblíquo. Agora, eu vou dar uma dica para vocês que pode ajudar a resolver, se não todos, a maioria dos exercícios sobre pronomes. Os pronomes pessoais do caso reto, ou seja, eu, tu, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas, a gente usa sempre antes do verbo. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, que estão nessa coluna aqui, a gente usa depois do verbo, tá bom? Agora vai ficar mais difícil errar, hein? Bom, vamos lá. Agora que a gente deu uma retomada do que teve na aula passada, vamos resolver os exercícios que ficaram de tarefa. Primeiro, então, a gente tem que observar qual é o gênero da palavra sublinhada, qual o número dela e também a pessoa. Depois, a gente pode ir lá na tabela e tentar encontrar o pronome que corresponde ao gênero, número e pessoa. Então, aqui a gente tem Cláudia, gosta muito de estudar. Cláudia aqui é uma palavra feminina, singular, e ela está na terceira pessoa. Portanto, pode ser substituído por ela gosta muito de estudar. Na frase seguinte, as mulheres está no feminino, no plural e na terceira pessoa. Então, a gente pode substituir por elas rodearam a criancinha. Na frase os estudantes participaram da festa, os estudantes é um termo masculino que está no plural e na terceira pessoa. Então, eles participaram da festa. Tudo bem? Nessa frase, Mauro é o melhor advogado da cidade. Mauro é um termo masculino, singular e terceira pessoa, ou seja, pode ser substituído por ele. Ele é o melhor advogado da cidade. No segundo exercício, vocês deveriam completar as lacunas com comigo, contigo e consigo. Na primeira frase, eu e Débora vamos ao clube, a Débora vai comigo. Percebam que eu não posso falar a Débora vai com eu, porque isso não está na norma da língua portuguesa. Então, para se referir à primeira pessoa sem utilizar o pronome eu, então a gente usa o comigo. Na letra B, temos tu irás ao mercado com o teu pai.
O sujeito da oração é o tu, e a gente também não pode usar irá com tu. Logo, usamos o contigo, que também remete à segunda pessoa. Na letra C, a palavra professor pode ser substituída pelo pronome ele. Então, ao invés de utilizar ele levou com ele as provas dos alunos, utilizamos o consigo para fazer essa referência ao ele e à terceira pessoa, que é o professor, né? Então, esse esqueminha basicamente, né? Quando é eu, usamos o comigo, quando é tu, usamos o contigo, e quando é ele, usamos o consigo. Os exercícios 3 e 4 são sobre pronomes de tratamento. Para vocês poderem resolver, podem olhar na tabela que a professora Ellen mostrou na aula passada e que a gente colocou aqui para vocês também. É essa daqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Usando a tabela, então, a gente pode usar o Vossa Excelência com o almirante, por ser uma figura de poder militar, o Vossa Magnificência com o reitor da universidade, Vossa Senhoria, então, se relaciona com o coronel, por se tratar de uma figura de autoridade, mas não exclusivamente militar. Vossa Reverendíssima é usado para se referir a sacerdotes, ou seja, padres e religiosos. Então, aqui a gente coloca com o cônego aqui. E por último, Vossa Santidade sempre vai estar atrelado ao Papa, né, que é o cargo maior que existe na igreja. Então, a sequência fica 5, 1, 3, 2, 4. Tudo bem? Não esqueçam de anotar aí. No quarto exercício, vocês também vão precisar olhar na tabela para lembrar os pronomes de tratamento. Mas esse aqui é um pouco mais fácil. Na primeira questão, como o empregado fala com uma princesa, devemos usar o Vossa Alteza. Na segunda frase, o sacerdote está falando com o Papa, então a gente coloca Vossa Santidade. Na terceira oração, não aparece o sujeito com quem a pessoa está falando, mas com os dados podemos perceber que se trata do gabinete presidencial. Então, a gente usa Vossa Excelência, porque está se referindo ao presidente. Bom, pessoal, então, seguindo com os pronomes, hoje a gente vai ver os possessivos e os demonstrativos. Os pronomes possessivos indicam uma relação de posse entre uma pessoa ou pessoas e um objeto ou objetos dentro de determinado texto ou contexto. Esse objeto pode ser outra pessoa, um animal, um objeto mesmo, uma ideia, etc. Vejam que os pronomes possessivos, nessa tabelinha aqui, eles acompanham, então, as pessoas verbais. Então, tem no singular masculino meu, teu, seu, aqui. Nosso, vosso, seu, aqui. No plural, então, a gente pode acrescentar o S. Então, fica meus, teus, seus, nossos, vossos, seus. Vale lembrar que esse singular e esse plural de cima é para quando uma pessoa está possuindo alguma coisa.
Esse de baixo é para quando várias pessoas possuem algumas coisas. Tudo bem? Mesma coisa no feminino. Se é uma menina, por exemplo, é minha, tua, sua. Se for duas meninas, então é nossa, vossa, sua. E para o plural, a gente acrescenta o S. Minhas, tuas, suas, nossas, vossas, suas. Como esses exemplos que eu coloquei aqui. Minha bola, meu primo, nosso pai. Tudo bem? Então, como a gente pode ver nessa tabela, o pronome ele muda de acordo com a pessoa, com o número, se é singular ou plural, e com o gênero, se é feminino ou masculino. Mas vale lembrar que ele concorda com o objeto. Tudo bem? Então, é minha bola. Como a bola é uma palavra que está no feminino e no singular, o pronome que eu vou usar é minha, porque está em primeira pessoa. Tudo bem? Seguindo, então, nos pronomes demonstrativos, são aqueles que situam as pessoas ou coisas em relação às três instâncias do discurso. O que isso quer dizer? Então, eles estão na frase para localizar no espaço ou no tempo também coisas, pessoas, fatos em relação às pessoas que estão presentes no texto, tudo bem? Então, vamos supor que tem um eu, um você e um ele nesse texto. Então, por exemplo, a gente vê aqui de acordo com as pessoas, singular e plural, feminino, masculino, e aqui a gente tem, reparem, os pronomes invariáveis, que independentemente do número e do gênero, elas não vão se alterar, tudo bem? Então, na primeira pessoa do singular, temos este masculino, né? E esta feminino. Já na segunda pessoa, temos esse masculino e essa feminina. Na terceira, temos aquele masculino e aquela feminino, no singular. No plural, para masculino, estes, para feminino, estas, na primeira pessoa. Na segunda pessoa, no plural, masculino tem esses e feminino, essas. E na terceira pessoa, aqueles e aquelas, no plural, temos aqueles e aquelas, tudo bem? Então, de acordo com o quadro, o pronome vai mudar de acordo com o objeto em questão, com o singular e o plural, feminino e masculino, exceto o isto, o isso e o aquilo, que independentemente de singular ou plural, ou feminino ou masculino, não vai se alterar. Tudo bem? Bom, pensando nisso e também pensando no espaço, a gente pode fazer essas três divisões aqui, que eu coloquei para vocês, dos pronomes demonstrativos. Então, com relação ao espaço, a gente pode dizer que o isto, o este, o esta, o estes e os estas estão próximos de quem fala. Então, por exemplo, se eu digo para um você, esta caneta é minha, significa que a caneta está perto de mim no espaço, ou seja, ela está na minha mão ou ela está na minha mesa. Tudo bem? O isso, o esse, o essa, esses, essas, significa que o objeto está próximo do ouvinte. Então, por exemplo, eu estou conversando com você e eu digo, essa caneta é sua.
significa que no espaço a caneta está próxima a você, ou está na sua mão, ou está na sua mesa, enfim. O aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, significa que o objeto está longe tanto de quem fala quanto do ouvinte. Então, vamos supor que eu digo, aquela caneta é da Maria. Significa que a caneta está longe de mim e está longe de você. Tudo bem? Aqui tem uns exemplos para ficar um pouco mais fácil. Então, este é o livro que estou lendo. Significa que o livro está próximo de quem fala. Esse livro é a Ana quem está lendo, próximo de quem ouve. Aquele livro é da Luana, longe de quem fala e longe de quem ouve. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, podem voltar nos slides anteriores, tudo bem? Para ouvir de novo e qualquer coisa vocês podem mandar para a professora também, ok? Agora, então, eu separei alguns exercícios para a gente praticar e depois vocês vão enviar para a professora por e-mail. Nesse primeiro exercício, e pensando nos pronomes possessivos, a gente tem essa tirinha. 1 centavo pelos seus pensamentos, está pensando o Garfield, esse gatinho preguiçoso aqui. Garfield, eu estava pensando se nossas orelhas fossem nos sovacos, disse o John, que é o dono do Garfield, que é esse humano aqui. Teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. Ele está dizendo para o Garfield, o John. R$ 1 se você parar de pensar, pensou o Garfield. Então, aqui a gente já tem sublinhado no primeiro quadrinho seus, o nossas no segundo e o nossos no terceiro. Então, pensando nos pronomes possessivos que a gente viu hoje e que estão indicados na tirinha, qual a relação que eles estabelecem? Ou seja, os seus está significando o que e de quem? Essa é a minha pergunta. O nossas, a mesma coisa. O que é e de quem que é? O nossos também. O que é e de quem é? Tudo bem? Então, seguindo. Nesse segundo exercício, vocês vão completar os espaços com os pronomes possessivos correspondentes que está na tabela lá da teoria do pronome possessivo. Então, vocês podem voltar lá na tabelinha, né, para olhar aqui. Então, André levou, tananã, carro para consertar e esqueceu, tananã, luvas no banco. Estão vendo que tem duas lacunas aqui que precisam ser preenchidas. Vocês vão preencher com os pronomes possessivos correspondentes, tudo bem? Sempre lemos um livro para tananã, filha. Então, aqui tem uma lacuna. Os pássaros fazem tananã, ninhos e deixam alimentos para tananã, filhotes. 2 lacunas, tudo bem? Márcia irá ao cinema com tananã, irmão, e tananã, primo. 2 lacunas. Se a rua fosse tananã, você mandava ladrilhar, 1 lacuna. Se este rio fosse tananã, eu não deixava poluir. Então, a gente tem 1 lacuna para preencher também. Se esta árvore fosse tananã, nós não deixávamos derrubar, 1 lacuna. Nós dissemos que queríamos tananã prêmio, 1 lacuna. Eu já entreguei tananã, redação para a professora. Você já entregou a tananã? 2 lacunas. Então, estão vendo que onde eu fiz esses risquinhos são as lacunas que vocês precisam
completar com os pronomes possessivos, tudo bem? Lembrem de olhar lá na tabela se tiverem alguma dúvida. Nesse terceiro exercício, a gente vai pensar nos pronomes demonstrativos. Então, vamos ler essa tirinha do Calvin. Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas a gente vai ler juntos e aí a gente vê o enunciado. Então, o Calvin chega. Mãe, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Aí o Calvin, no último quadrinho, não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda, né? Porque a mãe dele só piorou um pouco a situação. Então, identifique os pronomes demonstrativos usados na fala da mãe de Calvin no terceiro quadrinho e explique o uso de cada um deles. Então, aqui no terceiro quadrinho, na fala da mãe do Calvin, temos os pronomes demonstrativos. Então, vocês têm que falar quais são e qual o uso deles nessa frase. Tudo bem? O quarto exercício é um pouco mais fácil, né? Parece que eu dei de bandeja para vocês, mas é para vocês circularem os pronomes demonstrativos das frases aqui embaixo, né? De A a J. Tudo bem? E se vocês quiserem, também podem explicar o uso e tudo mais, né? O que significa e tal. Tudo bem? Esses são os exercícios, então, que a professora vai corrigir na aula seguinte. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vamos iniciar, então, a etapa da leitura. Tudo bem? O gênero textual da aula de hoje é a notícia. Antigamente, as pessoas costumavam vender jornais nas esquinas e gritar extra, extra, para conseguir chamar a atenção das pessoas. Hoje, por mais que a gente tenha jornais impressos de boa circulação e que vendem bem, o lugar mais comum das notícias é a televisão. Assim que a gente liga a televisão, a gente já vê alguma notícia, principalmente no jornal. O que vocês sabem sobre esse gênero textual? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Mas o que faz uma notícia ser uma notícia? Todo gênero textual tem um objetivo, certo? A gente viu na aula passada o objetivo do cartoon e da charge e como ele muda as estratégias que cada texto adotou para construir seu significado. Ou seja, de acordo com o objetivo, a gente adapta o nosso texto. Tudo bem? Se é uma aula, se é uma palestra, se é uma receita de cozinha, tudo bem? A notícia, ela não é diferente. E o principal objetivo dela é relatar ou informar o público sobre um acontecimento de algum interesse. Ou seja, é dar alguma informação. Esse gênero é usado principalmente, né, e na maior parte das vezes, na esfera jornalística, tanto impressa quanto escrita. Tudo bem? Vamos lá. Porém não, né? Como eu falei, né, para vocês, hoje elas estão em muitas mídias, principalmente na televisão, mas a gente pode encontrar no rádio e nos jornais e nas revistas impressas ou digitais. Isso mostra o quanto a notícia é usada
para passar as mais variadas informações sobre os mais diferentes assuntos. Elas estão em todo lugar e podem ser sobre qualquer coisa. As características da notícia incluem uma linguagem formal, uma escrita na terceira pessoa do singular, ele, ela. Então, a gente nunca vai ouvir eu acho, mas sim ele, ela diz, tudo bem? E contém informações ou dados de uma figura de autoridade, seja um órgão responsável por pesquisas, como o IBGE, por exemplo. Então, são dados verídicos, tudo bem? São dados reais, a gente não inventa informação para colocar na notícia, tem que ser algo que realmente exista. Então, o objetivo da notícia é ser objetivo e claro, ou seja, abordar um assunto de forma pontual e clara para que todos consigam entender, ok? Dentro da notícia, também vamos ter alguns elementos importantes, como o título, também chamado de manchete, que tenta chamar a atenção do leitor. O subtítulo, que vem logo depois e tenta dar contexto ao título, é opcional, e ele fornece mais detalhes acerca da notícia. No corpo do texto, algumas perguntas devem ser respondidas sobre o assunto, que são as perguntas básicas que a gente faz sobre alguma informação que a gente está lendo. Ou seja, de quem se trata, do que se trata, quando e onde aconteceu tal coisa, como e porquê, e qual é a origem dessa informação. As respostas para essas perguntas são essenciais e elas têm que estar no corpo do texto da notícia. Vamos ver um exemplo? Agora, que tal vermos uma notícia novamente? Você já assistiu ao filme Pantera Negra? A notícia a seguir se trata da bilheteria desse filme de 2018. Então, vamos ler aqui esse trecho da notícia. Pantera Negra supera os Vingadores e é a quinta maior bilheteria da história. Com 630,9 milhões, filme é também o maior sucesso entre as adaptações de quadrinhos. São Paulo. Ainda não foram divulgados os números fechados das bilheterias deste fim de semana, mas uma coisa já é certa. Pantera Negra superou Os Vingadores, adaptado da mesma Marvel, e se tornou a quinta maior bilheteria da história dos Estados Unidos. Dirigido por Ryan Coogler, a produção arrecadou 630,9 milhões de dólares e deixou para trás nesta semana Os Vingadores, de 2012, com 623,3 milhões de dólares, e Star Wars, Os Últimos Jedi, de 2017, oitavo capítulo da série, que somou apenas 619,9 milhões de dólares. Tudo bem? Reparem como o título está destacado com as letras maiores e em negrito, e chama a atenção para o assunto da notícia, certo? O subtítulo nos dá mais informações sobre o assunto da notícia e ele meio que complementa o que está no título aqui em cima, tudo bem? O que aconteceu para que essa notícia fosse escrita? Uma das maiores bilheterias da história, que está aqui destacado, tudo bem? Então, o motivo dessa notícia é o filme do Pantera Negra ter superado a bilheteria de vários outros filmes. Aí, com quem isso aconteceu? Com o filme Pantera Negra,
como está destacado em amarelo aqui. Onde aconteceu? Nos Estados Unidos, porque como a gente viu aqui em cima, em São Paulo ainda não foram divulgados os números fechados da bilheteria deste fim de semana. Então, o que já aconteceu foi nos Estados Unidos, tudo bem? Vamos ver um exemplo? Esse trecho foi tirado de uma notícia disponibilizada no site do jornal Folha de São Paulo e foi publicado em 2018, ano de lançamento do filme. Como destacado no trecho inicial, a notícia oferece informações factuais, ou seja, verdadeiras, acerca de um acontecimento, no caso, a bilheteria do filme Pantera Negra. A linguagem usada pelo autor da notícia também é formal, na terceira pessoa, com dados distribuídos de forma clara e objetiva. Então, a notícia se trata do recorde, digamos assim, de bilheteria do Pantera Negra nos Estados Unidos, né? E ele apresentou isso para a gente a partir dos dados obtidos, né, com o dinheiro ganho pelo filme. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e entendido. Se ficar alguma dúvida, perguntem para a professora Ellen, tudo bem? Ela pode passar para a gente também as dúvidas. As respostas vocês vão enviar nesse e-mail aqui, que é o e-mail da professora Ellen, dos exercícios, tudo bem? E aí ela vai fazer a correção com vocês. Então, quem fez essa aula fui eu, Letícia, e as minhas colegas Ana e Luana. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!